Vamos entrar agora nos principais tipos de sermões. Glória a Deus! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso e hoje iniciamos o módulo 2, que corresponde à parte 2 do nosso livro. Sim, vamos entrar agora nos principais tipos de sermões. Os principais tipos de sermão para que ninguém fique sem base e estrutura. Sim, para que ninguém fique sem base e sem estrutura. Saber os tipos de sermão não é só apenas conhecer a obra literária. É usar isso a seu favor. É de forma que a sua exposição tenha um fundamento, tenha uma lógica, tenha uma estrutura reconhecida e entendida por todos que te ouvem, ok? Então, nós vamos entrar hoje nos principais tipos de sermão. E quais são os principais tipos de sermão? Em tese, os principais que nós temos são o temático, o textual e o tão conhecido expositivo. Vocês vão descobrir que a minha letra não é muito boa, mas eu espero que dê para que todos compreendam com facilidade, ok? Deixa eu minimizar. O que acontece? Temos então 3 principais tipos de sermões, os quais eu acabei de escrever aqui: temático, textual e expositivo. Hoje vamos estar fazendo uma introdução a respeito deles e depois vamos estar começando aqui nessa ordem, tratando um por um. Possivelmente, se você já fez algum curso de homilética, normalmente eles se dedicam ali a um tipo específico, tá? E consegue até trabalhar de uma forma melhor. Eu pretendo trabalhar com todos, pois depende muito da sua necessidade, do dia, da ocasião, do que te pedem, de quem te convida. E ao longo das nossas aulas você vai perceber a necessidade que você tem de conhecer e de aprender todos os tipos. Via de regra, nós damos valor à palavra, gostamos e procuramos o sermão expositivo, que sim, é o melhor sermão a ser pregado. Mas existem ocasiões que você vai precisar de um sermão temático, que você vai precisar de um sermão textual. O sermão textual não que você vai precisar dele, mas há momentos que você vai chegar no texto e o texto vai te obrigar a ficar num sermão textual. Também dizemos principais tipos de sermão pelo fato de que não existe algo que taxa esses tipos de sermões. Então, existem pessoas que vai acrescentar aqui o sermão biográfico, o sermão narrativo, entre alguns outros tipos de sermões que entram na lista. Outro detalhe é que não existe nenhuma regra dizendo como que se classifica os sermões. Por isso, aqui é os principais, é uma forma que a maioria das pessoas aceitam. Alguns outros vão aceitar somente os tipos temático e expositivo, ou seja, são aquelas pessoas que entendem que se não é expositivo, obrigatoriamente é temático. Normalmente essas pessoas iriam incluir o textual aqui junto com o expositivo, tá bom? Mais para frente vocês vão até entender que existe uma certa lógica da pessoa misturar o textual com o expositivo, pois ambos ficam ali sempre no mesmo texto. Isso, de fato, é razoável entender dessa maneira. Mas vamos entender e estudar aqui como a maioria dos homiletas, a maioria dos pregadores definem e entendem. Isso vai fazer bem para a sua saúde mental, para o seu discernimento e para o seu uso no dia a dia no ministério. Eu quero aproveitar aqui, embora aparentemente o tempo oportuno já passou, mas eu acho que eu não disse isso para vocês. Homilética, não existe um órgão regulamentador, ou seja, não é igual o Conselho de Administração que tem o CRA, não é igual os advogados que têm a OAB, então não existe um conselho dos pregadores que define as regras, que dizem como que é,
e vai dizer quanto tempo que é o sermão, como que é a introdução, quais são os tipos de sermões. Então não existe, ok? O que eu passo para vocês é com base na média geral, na maioria das pessoas que se dedicaram a isso. Lembrando que quem se dedicou a isso não é qualquer pessoa, são pastores, pregadores, homens de Deus. Ah, Fernando, você não falou mulheres. Olha, eu não conheço ainda um livro de homilética feito por mulheres, mas quem sabe você aí é uma mulher que está fazendo esse curso. Eu até te encorajo que você seja a primeira mulher a fazer um livro de homilética. Eu teria o maior prazer de ler. Inclusive, te ajudo em algumas etapas aí que você precisar, já que eu tive que aprender aí algumas etapas para estar nesse processo desse livro que está em andamento. Estou com ele aqui impresso, mas ele ainda está passando por revisão, diagramação. Eu não vou usar essa cor de capa, porque ficou 3 cores. Alguns achou, isso é antigo, isso não existe mais. Mas as fotinhas aqui que são meus alunos que estudaram comigo e que me deram permissão para colocar as fotos deles aqui, isso eu pretendo manter. Independente se vai ficar legal ou não, é algo que veio no meu coração desde o princípio. Então, lembrando, homilética não tem um órgão regulamentador. Pode ser que você vai ler, vai estudar com outra pessoa de alguma maneira, de forma diferente. É normal, é tranquilo, não é que a outra pessoa está fazendo errado de modo algum. Se você considerar que eu estou fazendo de errado, eu até aceito melhor. Agora, se você, por meio do que eu falar, for entender que tem uma outra pessoa ensinando errado, não. Considere que eu esteja errado, tá bom? Não estou aqui para ser melhor do que ninguém, estou apenas para repassar aquilo que Deus me permitiu conhecer para também abençoar a sua vida. Dito isso, vamos agora entrar nos tipos de sermões. Módulo 2 do nosso curso. E tem muita coisa pela frente, só estamos começando. Sermões temático, textual, expositivo. Vamos olhar aqui a nomenclatura para que você já comece a identificar aqui algumas características e como entrarmos individualmente em cada um deles. Ficará ainda mais fácil de você notar e observar, tá bom? Vejamos o sermão aqui temático. Olha só como que está escrito temático, olha, tema, lembra disso aqui, tema. Então é um sermão que a estrutura homilética está definida pelo tema, ou seja, a única coisa que regulamenta o seu sermão é o tema. Não é o versículo base que determina as divisões do seu sermão. É apenas um tema. Por exemplo, eu quero falar sobre oração. Então, cada tópico pode ser uma coisa diferente de oração e um versículo diferente sobre a oração, e o seu texto base é um outro texto que também fala de oração, porque você só está vinculado ao tema oração. Agora, esse tema oração é genérico, como eu já ensinei antes. Digamos que o seu tema seja motivos para orar continuamente. Então agora, cada divisão sua dentro do temático seriam versículos que demonstram a importância ou a necessidade ou o porquê de orar continuamente. Se for um versículo que menciona algum exemplo de alguém, é de alguém que orou continuamente. Ou se for alguma ordem, tem que ser uma ordem que ensina a orar continuamente, ok? Orar sem cessar, e por aí vai. Mas, ou seja, está sendo a estrutura está vinculado ao tema, somente vinculado ao tema, ok? Todos os outros sermões vão ter tema, mas não vai ser o tema que vai estar regendo o sermão. Lembra disso, lembra da regência, lembra de quem está governando a estrutura do sermão, quem está governando o esqueleto do sermão. É somente isso que olhamos para saber qual é o tipo de sermão. Dentro do conteúdo dele também vai fazer diferença, ok? O sermão textual, observe as primeiras palavras, texto.
ok? Então, a estrutura dele é governada pelo texto. O que é isso? Já vou até citar um exemplo para você começar a compreender. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quais seriam as 3 divisões do seu sermão? Caminho, verdade e vida. Você não precisou pensar muito. Por que não? Porque o texto te deu a estrutura, ok? Então, o próprio texto forneceu a estrutura para você, sem você ter que raciocinar, sem você ter que pesquisar, sem você ter que estudar o texto. Nada, está ali no texto. As 3 divisões. Quem é Jesus? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Está ali, ok? O texto te forneceu essa estrutura, tá bom? Agora vamos para o sermão expositivo. Aí, lembra das iniciais do nome. Exposição. Não sei o que eu mudei aqui, mas tudo bem. Exposição. Então, é a exposição do conteúdo do texto que vai fornecer a estrutura. Então, é a exposição do conteúdo, ok? Não necessariamente vai estar escrito no texto essas divisões. Às vezes vai ser subtraídas do texto com base no conteúdo. Não necessariamente vai estar de forma clara. Pode ser que isso vai ser com base no contexto, no acontecimento, em alguma conclusão que você tira daquela exposição. Agora, com relação a um fato muito importante, vou até apagar aqui essa parte da estrutura, para que nós possamos definir aqui um outro grande diferencial entre esses 3 tipos de sermão, que é sobre a quantidade de versos, ok? Então, veja bem, o temático normalmente é um verso. Um verso. Você já viu aquela pregação que o pregador começa a ler o texto, ou fala só a parte A, ou só a parte B, ou só a parte C, ou somente um versículo? Normalmente, o sermão é temático. Se ele ler só a metade, praticamente já é o temático. Por exemplo, não existe aquele texto que diz: agora permanecem 3, a fé, a esperança e o amor? Digamos que ele diz assim: agora permanecem 3, a fé. Amém? E não terminou de ler o texto, você já sabe que é um sermão temático sobre fé. Ok? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele fala assim, vamos ler a parte B do versículo? É impossível agradar a Deus. Ou, sem fé é impossível, ler só a primeira parte, um exemplo. Você já sabe que é temático, ele só está tirando o tema do texto. Mas, embora possa ser menos, vou até colocar aqui, né, um verso, ou menos de um verso, ou mais de um verso, tá bom? Pode ser até 3. Se você ler mais de 3 versos para pegar um sermão temático, você está, de certo modo, enganando a igreja. Porque, veja bem, se você pega ali, abre 10 versículos, lê 10 versículos e não vai ficar no texto, a igreja achou que você ia ficar no texto. Porque quando você vai ficar no texto, nós vamos ver aqui mais para frente, você precisa ler uma quantidade maior de versículos para você ter como expor aquela parte, para que a igreja entenda aquela parte, para que tudo faça sentido, ok? Então, o sermão temático, via de regra, um verso, mas existem pessoas que lêem menos do que um verso, tipo 1/3 do verso, ou 2/3, ou só a parte A, só a parte B, só a parte C. Eu nunca fiz isso. Não quero aconselhar vocês a fazer isso, e eu vou te ensinar a pregar sem ter que fazer isso, ok?
Já vou até te dar um exemplo hipotético aqui. Vai que eu esqueço de falar isso mais na frente. Agora permanecem 3. A fé, a esperança e o amor. Irmãos, neste texto, embora o apóstolo Paulo ele fala de 3 coisas que permanecem, ele dá ênfase no amor, mas, contudo, nessa noite nós vamos estar meditando sobre a esperança. Qual o problema? Eu li o versículo inteiro, deixei claro que a ênfase maior do apóstolo Paulo naquele texto era falar do amor, que é superior a todas as coisas, ele está fazendo a defesa do amor, mas que eu disse para a igreja que eu vou ficar com esperança. A igreja entendeu perfeitamente, não tem problema. Não precisei falar somente a parte do meio do versículo, esperança. Amém? Podem assentar. Só isso. Aí tem gente que ainda tem coragem para ler. Só isso. Como que você vai ler a Bíblia para a igreja, para pregar e vai dizer só isso? Se você disse só isso, é como se você estivesse dizendo assim, olha, eu acho que eu li muito pouco. É só isso. Não, hein? Se aquele tanto que você leu é suficiente, por que você vai dizer só isso? Diga amém. Louvado seja Deus pela palavra dele. Irmãos, nós vamos meditar nesse pequeno texto, mas de grande profundidade. Agora, se você fala que é só isso, é você que está dizendo, só isso. Escolhi pouco. Podia ter lido mais. Eu aconselho ler o verso inteiro, tá bom? Mas saiba que as divisões de versículos, embora nem é bem dentro do assunto, mas é importante dizer, a divisão de versículos não foi feita por autor sagrado. Foi feito por um editor posterior ao fechamento do cânon bíblico. A Bíblia, no início, não tinha capítulo e versículo. Então, se você separar o versículo de forma diferente ali, você não está violando o texto sagrado, ok? Mas o que eu quero dizer é para você também não se privar de nem ler o texto, ok? Mas lembrando que é no máximo 3. Alguns casos você poderia ler mais, porque o texto não terminou. Digamos que você vai pregar sobre o amor, mas você não quer ler só essa frase que eu li. Você quer ler aqui ali a exposição do Paulo sobre o amor. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você ler a exposição inteira de Paulo falando sobre o amor, lá na exposição fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E se você não vai expor aquele conteúdo, você enganou a igreja, que a igreja está esperando aquele conteúdo. Então seria melhor ler somente... Agora permanecem 3, a fé, a esperança e o amor. Ou ler só aquela parte que diz, o maior deles é o amor, ok? Mas eu leria o verso inteiro, tá joia? O textual, vamos pular para o textual. O textual, ele vai seguir a mesma regra do temático em termos de quantidade. Ele, normalmente, ele vai de 1 a 3 versos. 1 a 3 versículos, tá bom? Vou colocar versos aqui para ficar mais abreviado. 1 a 3 normalmente é o suficiente, porque o sermão textual ele compreende textos que têm fácil divisão. Esse texto que eu acabei de mencionar do amor, ele caberia no sermão textual, só que no sermão textual, e é até bom para você entender a diferença. Veja bem, eu disse que agora permanecem 3, a fé, a esperança e o amor. Vamos entender aqui uma diferença entre o textual e o temático, ok? Então vamos lá. Mesmo texto, comparando os dois, textual, temático. Fé, esperança e o amor. São as 3 coisas que permanecem, tá joia? No temático, que é o que nós vimos primeiro, você vai escolher um tema, ou seja, você vai falar fé, é só sobre fé. Só sobre fé. Você escolheu fé, é fé. Ou você não escolheu fé, você escolheu esperança, então você vai falar somente sobre esperança. Ok? Só sobre esperança, no temático. Você escolhe um tema só. Mas se você não escolheu esperança, então você escolheu sobre o amor. No temático, você sempre escolhe um único tema. Ok? Só que agora nós vamos para o textual. O textual, você não escolhe. O texto te deu as divisões. Então, o texto diz que é a fé,
A fé é a primeira divisão. A esperança é a segunda divisão. E o amor é a terceira divisão. Então, o seu esboço aqui no textual já está pronto. Quem fez o esboço para você? O texto. Deus, quando construiu o texto, já te deu o esboço. Já te deu todas as partes que você vai pregar. E já te deu até um tema, embora você for trabalhar ele. Mas são as 3 coisas que permanecem. Ok? As coisas que permanecem. Lógico, você pode trocar aqui a palavra-chave. Eu estou falando coisas, mas talvez você vai entender que é fundamento ou outra palavra, que agora não me vem à mente, mas poderia ser aí uma outra palavra-chave. Mas as divisões já estão aqui. Fé, esperança e amor. Este é o textual, ok? E o temático? O temático é uma dessas 3 palavras. Deu para entender já a diferença do temático? O temático é só um tema. O textual é o texto te dando todas as divisões. Agora, o expositivo, ele muda primeiramente na quantidade de versos. Então, normalmente aqui vai ser acima de 4. E é acima mesmo. E a partir daqui, quase que não tem limite. Quase que não tem limite. Fernando, então eu posso ler 200 versículos antes de começar a pregar? Não. Aí é diferente. Isso aí nós vamos aprender esse princípio depois também. Para ler, se o texto for muito grande, você vai ter que escolher uma certa quantidade. Eu não te aconselho ali a ler mais de 15, a não ser que seja uma necessidade extrema da narrativa. Caso contrário, você retire uma parte principal para seu ponto de partida e depois você continua pregando o texto inteiro. Exemplo, eu preguei Jonas. Jonas são 4 capítulos. Ok? Livro de Jonas. Eu preguei sobre as fases de Jonas. 5 fases. Poderiam ser 4, poderiam ser 6 fases. Eu preguei em 5 fases, ok? Porque eu comecei ali com a fase em que ele ouvia a voz de Deus, depois a fase que ele está fugindo de Deus, depois a fase que ele está buscando Deus, depois a fase que ele está vivendo o chamado e depois a fase que ele está questionando, ok? Poderia ter colocado uma fase ali que Deus está exortando ou trabalhando ele, mas não deu tempo de eu chegar nessa fase. Mas enfim, Jonas são 4 capítulos, é um livro inteiro, ok? Eu não posso ler os 4 capítulos antes de começar a pregar. A igreja não vai me ouvir e o tempo vai acabar. Eu li, se não me engano, 7 a 10 versos iniciais. Acho que eu fui até o verso número 10, que é onde fala da disposição dele de desobedecer a Deus e até chegar ali nas consequências dos marinheiros. Ou seja, por mais que não tinha ali o conteúdo inteiro, focava tudo que eu precisava de mais essencial no sermão, que era o quê? O Senhor chamando ele se dispondo a obedecer e ele já pagando um preço ali pela desobediência, porque já começou a acontecer algumas coisas de mal na vida dele, de quem estava perto dele. Então, por mais que não tinha narrativa inteira, é um texto que todo mundo conhece, de certo modo, e eu fui expondo esse texto ao longo dos 55 minutos que eu preguei. Mas eu só li um pouco, ok? Isso aí, você não precisa ler o texto inteiro quando ele for grande. Agora, você vai pregar sermão expositivo. O texto que você vai abordar é ali menos de 10 versos, lê o texto inteiro. O texto é muito grande, aí você vai ter que definir a quantidade que você vai ler, tá bom? Pega ali um cerne, algo fundamental, mas não leia aí 30, 40 versos, porque você vai começar perdendo as pessoas. Mas para o seu estudo, para a base do seu estudo, no expositivo você pode pegar aí um livro inteiro. Por exemplo, você pode fazer uma exposição em Efésios dentro de um tema, ok? Você não vai expor o livro inteiro. Todo sermão tem um tema. Isso é importante, que é o seguinte. Lembrando que aqui nós falamos do sermão temático. O sermão temático é vinculado a um tema, ok?
Só que o sermão textual também tem um tema, o sermão expositivo também tem um tema. Só que não é o tema que governa o sermão. No textual, é as divisões do texto que governa. No expositivo, é a exposição do conteúdo que governa. Mas tudo isso tem que estar alinhado com o tema, que é um propósito que o seu sermão vai ter. Para que ninguém fique ali desorientado, sem saber sua direção. Você vai pregar em Jonas, você quer falar do chamado, da obediência, tudo que você for falar tem que estar relacionado a isso. Você não pode ir lá falar como que é a construção do barco, como que são as marés. Você não pode estar falando ali da ação da natureza. Pode, mas tem que estar vinculado ao tema. Quem te ouvir tem que entender como que isso está diretamente ali dentro da proposta do texto, ok? Aqui foi apenas uma aula introdutória, eu acabei usando para falar algumas coisas que eu precisava retratar para vocês. Ficou aqui algumas direções ou alguns apontamentos, mas que na mente de quem não está acostumado talvez trouxe confusão. Mas a partir de agora, nos próximos momentos, nas nossas próximas aulas, já vou estar trabalhando eles de forma individual, ok? Com alguns exemplos práticos e lembrando, isso é muito importante. Se você for alguém que não tem costume de pregar, tente seguir a linha de raciocínio, replicando em algum outro esboço diferente aí na sua casa. Não importa se você foi chamado para pregar, não importa se você já foi convidado, mas se prepare. É só para você treinar e praticar. Então, na hora que eu tiver a próxima aula, eu vou estar te ensinando sobre o sermão temático. Faça o seguinte, comece a fazer um sermão temático. Eu vou estar te apresentando material. Use uma das formas de material que eu vou estar te mostrando para você ver como que funciona. Ok? Quando eu chegar no textual, do mesmo jeito, monte um sermão textual. Pode ser até de algum texto que eu já citei, mas monte ele para você ver como que é fácil a estrutura, mas, por outro lado, você vai ter dificuldade no assunto, visto que o texto não te fornece informações. Já no expositivo, você vai ver que se você quer estudar, ele é mais fácil, por mais que seja, todo mundo tem medo do expositivo. Mas você vai estar focado em um único texto, todos os materiais é de um único texto, você só vai ler um texto, você vai ficar no texto, meditando no texto o tempo inteiro. Isso para mim torna mais fácil. Minha maior dificuldade é no temático, que eu tenho que pensar no tema, nas divisões, nos textos, organizar, depois trazer o assunto. Agora o expositivo não, eu sento, estudo um texto, busco materiais daquele texto, e vou aprender sobre aquele texto. Isso é maravilhoso. E vocês vão ser convidados a embarcar nessa do expositivo. Sua vida vai mudar. Se você é acostumado a pregar uma farofa de qualquer coisa, um assunto assim do nada, e você fica preocupado com o tema, que tema eu vou pregar hoje, não, você vai preocupar, você vai chegar num texto e vai ficar no texto. A igreja vai amar, ela não vai ter que ficar folheando a Bíblia, porque ela abriu e você permaneceu no texto. Isso vai mudar a sua história. Vamos orar? Falei acelerado um pouco, não foi? Eu já cheguei de um culto, muita correria, mas Deus vai nos dar graça. Nós vamos terminar este curso, nós vamos até o fim. Tanto graça para mim, quanto graça para você, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por até onde chegamos, ó Deus. Pedimos a tua graça, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor, ó Deus, continue nos dando força e direção. E que tudo, ó Deus, seja para a tua honra e tua glória. Que nada seja sobre nós, tanto para mim que estou falando, quanto para quem está aprendendo e que vai pregar, ó Deus. Nunca é sobre nós. Não é para que nós venhamos a aparecer. Não é para que nós venhamos a ser glorificados, porque não podemos jamais. Mas é tudo para ti, para o teu nome, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus.